Boa tarde, meus amores do 7º ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Olha só, hoje de manhã enviei para vocês essa atividade, né? Para vocês estarem fazendo. E agora eu vou enviar a correção. Na verdade, ela já foi comentada ontem, lá no Centro de Mídias. É um resumo da aula de terça-feira, dia 5, e da aula de ontem, dia 6. Do que foi visto lá no Centro de Mídias. Certo? Então, ó, o primeiro exercício, ele trabalhou escala, sobre esse exercício que a gente tinha feito já, ó. Tem um mapa, a escala tá de... Esse daqui, né? Foi esse aqui, ó. Tem um mapa, e aí ele deu a escala aqui de 40 quilômetros. Para transformar 40 quilômetros em centímetros, por quê? Porque numa escala, a unidade de medida tem que estar igual. Por exemplo, assim, ó. A escala, se no desenho é em centímetro, no real tem que estar em centímetro também. Então, se tem 40 quilômetros, nós vamos transformar 40 quilômetros em centímetros também. Como eu faço isso? Lá ele fez por multiplicação. Pode ser? Claro que sim. Como eu disse, matemática não tem só um caminho. E eu fiz com vocês pela tabela. Qual é a tabela? É assim, ó. Quilômetro, que nós vimos no ano passado. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Metro, decímetros, centímetros e milímetros. Tem que saber essa ordem. Se nós estamos aqui em centímetros, ó, nós estamos aqui em quilômetros, 40 quilômetros, eu vou pensar assim, quantas casas eu vou andar até chegar em centímetro? Ó, vou andar aqui, ó. Estou em quilômetro, uma casa, 2, 3, 4, 5. Eu não andei na tabela para a direita, 5 casas, então eu vou vir aqui no 40 que eu tinha, e vou andar 5 casas para a direita também. Como? Vou colocar 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou 4.000 centímetros. Então, a escala do desenho para o tamanho real desse mapa aqui do estado de São Paulo, é como 1 no desenho para 4 milhões no real. Certo? De centímetros. Tudo bem, pessoal? Então, ó, foi esse que ele deu aqui pra gente. Então, ó, nós transformamos, a escala ficou de 1 para 4 milhões. Tudo bem? Segundo probleminha, ó. A idade de Joana é 20 anos e a idade de Carminha é 30 anos. Qual é a razão entre as idades de Joana e Camila? Gente, vamos relembrar. Eu já havia falado na aula anterior. Ele também falou, o que é uma razão? É você escrever em forma de divisão ou em forma de fração, porque a fração é uma divisão. Então, a idade de Joana é 20. A idade de Carminha é 30, então 20 sobre 30. Posso simplificar esse zero com esse, o que sobra? 2/3. Então, essa é a razão. Você ainda pode dividir 2 por 3, vai dar 0,66. Certo, pessoal? Próximo probleminha. Então, a razão nada mais é que escrever em forma de fração. Quando eu simplifiquei os zeros aqui, é a mesma coisa que eu tivesse dividindo aqui por 10 e por 10. 20 dividido por 10 dá 2, 30 dividido por 10 dá 3. Essa é a razão, então. Agora aqui, ó. Ao comprar um determinado produto, Carlos observou, ao ler o rótulo, a seguinte informação. Peso líquido, 200 gramas. Peso bruto, 250 gramas. Qual é a razão entre o peso líquido da embalagem em relação ao peso bruto? O que significa essa informação? Então, ó, 200 gramas é o peso líquido e o peso bruto 250 gramas. Posso cancelar esse zero com esse, fica 20 sobre 25. Posso simplificar ainda por 5 e por 5. Né? Quando eu simplifico uma fração, tem que ser um em cima e embaixo dividir pelo mesmo número. Então, 20 dividido por 5 dá 4. 25 dividido por 5 dá 5. Quer dizer que do peso bruto, de 5 partes, 4 é o peso líquido. Certo? Então, vai ficar 4/5 é a razão. Ou ainda você pode dividir 4 por 5 dá 0,8. Certo? Tudo bem, pessoal? Que é o que ele falou ontem com a gente, né? Ontem não, terça. Agora é essa, ó. A altura de uma rede de vôlei varia de acordo com a categoria. Na categoria feminina, a rede deve ter 2,24 metros. E na categoria masculina, a altura é de 2,43 metros.
Entre a razão em centímetros, qual é a razão em centímetros? A altura da categoria feminina e a masculina de vôlei? Bom, como aqui tem vírgula, nós vamos transformar no número sem vírgula. Bom, então eu tô aqui, metros. Vou transformar em centímetro para não ter mais a vírgula. Olha só, de metros, vou lá na tabela. Para centímetro, quantas casas a gente anda? Uma, duas. Para a direita. Então, se a vírgula tá aqui, ela vai andar uma, duas, ela vai vir atrás do número. Atrás do número não preciso pôr, então vai ficar 224 centímetros. 2,43 metros, vou transformar em centímetro. Uma, duas, vem atrás do número. Então, 243 centímetros. Colocando em forma de razão, 224 dividido por 243 é a razão, certo? Aí ele continua, ó. Se uma jogadora tem 1,90 m, qual será a razão entre a sua altura e a da rede? Bom, vamos transformar 1,90 m em centímetro. Então, de metros para centímetro, vamos andar duas casas. Então, uma, duas. Então, vai ficar 190 centímetros. E a feminina, nós vimos que é 2,24. Então, a gente já havia transformado em 224 centímetros. Então, vai ficar 190 por 224. Dá para simplificar por 2 e por 2, vai dar 95 por 112. Tudo bem, pessoal? Ainda em razões, ó. A razão, caiu no Enem, né? Ele disse, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor setor 3 em relação ao total de cadeiras, esse mesmo setor é. Bom, nós vamos contar todas as cadeiras. Para contar todas, o que é mais fácil fazer? Multiplicar linhas por coluna. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes total de colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 vezes 10, 70, certo? O total, então, de cadeiras é 70. Dessas 70, quantas estão reservadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 reservadas. Então, vai ficar do total 70, 17 está reservada. Alternativa? Olha, então aqui, pessoal, a gente tá trabalhando no próximo, na aula, comentários referente à aula dia 6, as aulas de ontem. Cláudia realizou uma atividade solicitada pela sua professora, na qual deveria entrevistar colegas de sua turma, da turma do 7º A e da turma do 7º B, sobre qual a preferência em relação aos seguintes gêneros de filme: animação, ação e terror. Do total de 50 entrevistados, obteve as seguintes anotações. Animação, 35 estudantes, do total de 50. Ação, 10 estudantes, do total de 50. Terror, 5 estudantes, do total de 50. Ao final das anotações, ela devia informar qual é a porcentagem que representava a escolha de cada gênero. Determine a porcentagem que Cláudia determinou. Olha só. A gente sabe que a porcentagem tem sempre o denominador 100, certo? Para aparecer o 100 no denominador, o que nós temos que fazer? Multiplicar os 50 por quem para aparecer o 100? Por quanto? Muito bem, por 2. 50 vezes 2, 100. Só que se eu multiplicar por 2 embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Então, 35 vezes 2, 70. Então, 70 sobre 100, a gente sabe que a porcentagem é 70 por 100, 70 por cento. Esse 100 vira o porcento, quer dizer que de 100%, 70 escolheu animação, certo? Em porcentagem. Ação. 10 escolheram ação de 50. Mesma coisa, tem que aparecer o 10 aqui, o 100 aqui embaixo para ser porcentagem. Quem eu multiplico por 50 para aparecer o 100? O 2. Então, aqui também multiplico por 2. Se eu multiplicar embaixo, o denominador tem que multiplicar o numerador. 10 vezes 2, 20. 20 por 100 é 20%. Terror, mesma ideia, tem que aparecer o 100 aqui. Por quanto eu multiplico? Por 2. Aqui também vezes 2. 5 vezes 2, 10. 10 por 100 é 10%. Tudo bem, pessoal? Certo?
Outras informações de porcentagem. Quando um veículo é abastecido com etanol, a quantidade de gasolina que deve conter neste combustível, segundo a Agência Nacional de Petróleo, ANP, é de 25%. Responda. A. Então, A. Quantos mililitros de gasolina? Então, nós vimos aqui, ó, só retomando, que quando um veículo é abastecido com etanol, a quantidade de gasolina que deve conter nesse combustível, segundo a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, tem que ter pelo menos 25% de etanol. Então, quantos mililitros de gasolina deverá conter 1 litro de etanol para que esteja dentro dos padrões da ANP? Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos pensar. A tabela de metros e de litros, elas são semelhantes. Aqui é quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitros. Vocês sabem que 1 litro é igual a 1000 ml, certo? Nós temos esse conceito, né? Mas se nós não tivéssemos, a gente podia transformar. Como? Eu estou em litros, quero transformar em mililitros. Quantas casas eu ando? 1, 2, 3. Então, eu ia pôr o 1. Se na tabela andou para a direita, aqui nós também vamos mandar 1, 2, 3 para a direita. Estava em litro, 1, 2, 3 para a direita. Então, 1, 2, 3 para a direita no número também. Então, 1 litro é igual a 1000 ml. Ele quer saber quantos de gasolina tem dentro de, então, 1000 ml. 25% de 1000 ml, certo? Como a gente faz porcentagem? Ele fez de outro método lá também, ele divide o 25 por 100. Eu vou fazer como a gente faz, certo? A gente multiplica o 25 por 1000 e o que der divide por 100. Lembra? 25% de 1000, a gente multiplica e divide por 100. Tudo bem? Então, 25 vezes 1000, 1000 vezes 25, desci os 3 zeros, 1 vezes 25, 25. O que deu, divido por 100. Cancela esse zero com esse e esse com esse. 250 dividido por 1, 1 vezes 250, 250 para 250, nada. Toda vez que eu divido por 1, dá o próprio número. E se tem zeros, 2 zeros aqui no divisor, 2 zeros no dividendo, a gente cancela. Quer dizer, então, ó, que quantos mililitros de gasolina deverá ter em 1 litro de gasolina? De etanol, 1 litro de etanol? Deverá ter 250 ml de gasolina. Ó. Então, pessoal, aqui esse aqui, ó. De acordo com a informação do IBGE, a população do estado de São Paulo, até o momento, 2020, tem aproximadamente 51% de mulheres. Que dados podemos matematicamente retirar dessa informação? Que do total, ó, 51%, gente, é 51 por 100. Quer dizer que o total de 100%, 51 são mulheres. O que essa informação quer dizer pra gente? Que tem mais mulheres que homens, é mais do que a metade da população. Então, tem mais mulheres do que homens, tá bom? E aqui, ó, Maria gastou 80% dos R$ 150 que tinha em uma blusinha. Já Carlos gastou 90% dos 130 que possuía em uma bermuda. Qual roupa foi mais cara? A blusinha de Maria ou a bermuda de Carlos? Maria. Ela gastou 80% de 150. Ó, 80% de 150 a gente faz vezes, divide por 100. Então, 80 vezes 150 deu 12 mil. Dividido por 100, 120. Então, quer dizer que ela gastou 120 numa blusinha. Carlos, 90% de 130. Como a gente faz porcentagem? Multiplica e divide por 100. 90 vezes 130 deu 11.700. Dividido por 100, cancela os 2 zeros. 117 dividido por 1 dá o próprio 117. Vezes 1, 117 para 117, nada. Carlos, então, pagou 117 na bermuda. Pergunta, qual foi a roupa mais cara? A blusinha de Maria ou a bermuda de Carlos? A blusinha de Maria foi mais cara, R$3, certo? A blusinha de Maria foi mais cara. Tudo bem, pessoal? Dando continuidade, pessoal, eu vou corrigir com vocês a lista de exercícios que eu dei no dia 27/4, tudo bem? Então, olha só. As continhas demais. O item A deu 883.651. B, 9.073.745.
C, 443.546. D, 366.836. Corrijam aí, por favor, tá? Na multiplicação da E, olha só, quando tem os zeros aqui, eu coloco ali os 700 na parte de baixo e o número maior em cima. Por quê? Eu dou um tapinha nos zeros, eles caem para a linha de baixo. Ó. Eu até grifei aqui para vocês verem que ele caiu para a linha de baixo. E aí eu multiplico 7. 7 vezes 5, 35. E aí eu multiplico normal. Aí vai dar esse resultado. Na F, ó, multiplicação. 5 vezes deu aqui, aí depois mais para multiplicar o 2, que é dezena. 2 vezes 7, 14, e assim foi. Aí a gente coloca tudo na ordem bonitinha aqui, ó, pra gente somar, certo? Então, deu quanto? 1.675.000. 2. Escreva os números abaixo por extenso. 54, 1.235, 452, 127. Aqui tá no sistema romano, lembra? Então, vai ficar, ó, D, que é 500, mais 200, 700, o L é 50 e o VI é 6, então 756. D é 500, aí quando eu tenho um símbolo de menor valor à esquerda de um de maior, vai ficar 50 menos 10, que é 40, então 540. Aqui 1.556, então 1.506, certo? Aqui vai ficar 210 e 220, né? 10 mais 10, 20, 220. Tudo bem, pessoal? Terceiro exercício. 6 amigos foram comprar ingressos para assistir um show de um cantor famoso. O valor de cada ingresso foi de R$ 160. Eles deram 1.200 para pagar todo o ingresso, os ingressos, aqui faltou um T. Todos os ingressos. Qual o troco devolvido? Então, ó, se foram 6 amigos, cada um pagou 160, deu 960. Eles deram R$ 1.200, tiro os 960, sobrou 240. Então, o troco foi de 240. Quarta questão. Nas lojas Compre Bem, uma TV pode ser vendida de duas formas. À vista, por R$ 1.099, ou em 12 parcelas iguais de 112. As amigas Márcias e Érica compraram cada uma TV nessa loja. A primeira à vista e a segunda a prazo. Quanto Érica pagou mais que Márcia? Olha só. Uma comprou à vista. Pagou quanto? R$ 1.099. A outra pagou 12 vezes de 112. Tudo bem? Né? Pagou como que é a prestação, pessoal? 12 vezes, ela vai ficar pagando 12 meses, R$ 112. Então, ó, à vista, beleza, pagou R$ 1.099. Agora, a prazo, ela vai fazer 12 vezes de 112. Deu 1.344, certo? Então, pessoal, ela ficou aqui, ó, pagou a segunda amiga, ó, a Márcia pagou, então, 1.999 e Érica pagou 1.344. Quanto Érica pagou a mais que Márcia? Faça a conta de menos para saber quanto que ela pagou a mais. Então, deu 250. Érica pagou 245 a mais que Márcia. Tudo bem? Quinta questão. Um ônibus sai da cidade de Maracanã com destino à Fortaleza, com 15 pessoas. Então, um ônibus saiu com 15 pessoas. Na primeira parada, desceram 7. Se tinha 15 e desceu 7, menos 7, ficou com 8. Na segunda parada, subiram 5, então entrou mais 5 dentro do ônibus, que foi para 13. Quantas pessoas o ônibus chegou a Fortaleza? 13 pessoas. Bem facinho esse daqui. Esse daqui também, né, pessoal? Só relembrei atividades do 6º ano, ó. O número correspondente a 6 unidades de milhar, mais 3 centena, na centena, mais 5 unidades, é qual? Na dezena não mencionou nada, nós colocamos o 0. Então, é o item B, 6.305. Observe a sequência numérica, ó. 65 para 70 mais 5, 70 para 75 mais 5, mais 5, 80, mais 5, 85, mais 5, 90. Então, o resultado escondido é o 90. Preencha o cheque com esse valor. Quanto que é esse valor, então? O cheque, nós colocamos o valor dele aqui. Como eu leio aqui a gente coloca por extenso 1.200.000
525.465. No caso aqui de dinheiro, a gente acrescenta reais, tudo bem? Ah, você vai colocar para quem você deu esse dinheiro, né? E a data, Macaubal, 7 de maio de 2020, e a sua assinatura. No canhoto também você coloca todo esse valor, tá bom? Nona questão. São José do Rio Preto é um município brasileiro localizado no interior do estado de São Paulo, pertencente à mesorregião e microrregião de mesmo nome, localiza-se a noroeste da capital do estado, distando desta cerca de 442 quilômetros. Ocupa uma área de sendo tanto perímetro urbano. A população estimada para 1º de julho de 2018, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, era de 456.245 habitantes. Viu que eu coloquei até em negrito? Isso é o que nos interessa. Sendo então a 11ª mais populosa de São Paulo e o 52º do país. Bom, eu dei toda essa informação, nós estamos analisando os habitantes de São José do Rio Preto para a gente estudar ordens, classes, escrita de numerais. Então, olha só, coloque na máquina de calcular o número que representa a população da cidade. Colocamos aqui, 456.245. Cada um vai no seu devido lugar, certo? Tá, então, unidade simples, dezena simples, centena simples, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Quantas ordens tem esse número e quais são? O que é a ordem? Cada numeral tem a sua ordem, A primeira ordem, unidade simples, segunda ordem, dezena simples, até chegar na sexta ordem, que é a centena. Então, tem 6 ordens. Quais? Unidade simples, dezena simples, centena simples. Unidade de milhar e dezena de milhar. É para escrever, tá? C. Números de classes e quais? Classe é que nem sala de aula. Por exemplo, 6º ano, tem tantos alunos ali. É uma classe. 7º ano, tem tantos alunos ali. É outra classe. A mesma coisa aqui, Primeira classe é da unidade simples. Segunda classe, milhar. Terceira classe, milhões. Certo? Então, quantas classes tem preenchida aqui, Unidade simples e milhar. Então, são quantas? 2. Tem 2 classes, unidade simples e milhar. Escreva como se lê esse número. 456.245. Qual é o triplo do sucessor de 246? O triplo de quem? Do sucessor. De quem? De 246. Então, o sucessor de 246 é 247. Vezes 3, que é o triplo. 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 4, 12. 3 e 14, fica 4, sobe 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, é o 741. Pessoal, hoje nós terminamos por aqui. Amanhã nós continuaremos, tá bom? Beijo no coração. Bye, bye. Qualquer dúvida, estou à disposição.